Leovelgildo José de Freitas, nascido no bairro do Passo de Areia, Porto Alegre, filho de Virgílio José de Freitas e Georgínia de Freitas. Profissão foram muitas, mas a rigor apenas uma: trovador e cantador popular. Gildo começou a trabalhar muito cedo. Aos 8 anos já puxava uma carreta carregada com frutas pela vizinhança. Gildo tinha 4 irmãos: Juvenal, Alfredo, João José e Manuel José, e 4 irmãs: Maria Leodorina, Maria Geraldina, Maria José e Maria Esmeraldina. E de longe era o mais esperto. Esteve na escola apenas por 6 meses. A sua professora era a Dona Paulina. A escola era onde é hoje o estádio do São José de Porto Alegre. Desde os 12 anos, volta e meia fugia de casa. Certa vez descobriu uma cancha de carreira em Canoas e se ofereceu para cuidar dos cavalos e depois para cantar e tocar gaita, instrumento que aprendeu a manusear e tocar de ouvido com a gaita do seu irmão Alfredo. Gildo comprou sua gaita de 8 baixos apenas quando tinha 20 anos. Por volta dos 16 anos, já era praticamente imbatível nos versos. Aprendeu com outros trovadores da época, tais como Inácio Cardoso, Genésio Barreto, Zezinho Fagundes e Bena Brabo. Mas seus companheiros de trovas eram Felindro Pinto de Oliveira e Otávio Martim. Aos 18 anos, Gildo de Freitas animava bailes em diversos locais da região metropolitana, e um desses bailes foi interrompido no meio da noite pela polícia. Otávio, 17 anos, amigo de Gildo, responsável pela música juntamente com o Gildo, era um guri esquentado. Reagiu à ordem dos milicos, dizendo que não iriam parar com o som coisa nenhuma. Os PMs não admitiram ter suas ordens não obedecidas. O clima esquentou, garrafas, cadeiras voaram para todos os lados e Otávio acabou baleado. Ao ver a queda do amigo, Gildo se resolveu entregar. Terminando com as brigas, imaginou que o parceiro receberia atendimento logo. Acabou sendo pior. Dominado, apanhou mais ainda. E ao ser informado da morte do companheiro, resolveu-se tanto que jamais conseguiria encarar um homem fardado sem reagir de forma violenta. Por essas e por outras se diz que Gildo de Freitas, gaiteiro, trovador, poeta popular e um grande brigão, jamais entrou em pé em uma delegacia. Em todas as vezes, foram várias, que fui preso, precisou ser arrastado para a cadeia e por muitos policiais. Gildo de Freitas, ao longo de sua vida, nunca aguentou injustiça sem intervir daquele seu jeito chucro. Assim que se tornou conhecido no meio regionalista, ele se integrou aos comícios de campanha de Getúlio Vargas, Leonel Brizola, João Goulart, Alberto Pasqualini, entre outros ilustres trabalhistas. Passou a usar sua música e seu talento nos desafios de trova, em prol no que ele acreditava. A trova era a arma para defender seu ponto de vista. Gildo era hábil tanto ao falar sobre o que conhecia, como filosofia campeira e boemia, quanto ao abordar assuntos aparentemente estranhos a ele, como o misticismo, fantasmas, o mundo dos sonhos e até o movimento hippie. Exemplo disso é a música Prova de Repentista do LP de Estância e Estância. A música começa com o locutor anunciando Gildo de Freitas e pedindo que a plateia desse o tema para os versos do Gildo. E saltou logo um gaiato pedindo versos para a vovozinha, debochando da capacidade do Gildo em fazer versos para a vovozinha. O locutor partiu na defesa do Gildo, mas como não seria diferente, o Gildo de Freitas disse que faria os versos e cantou para a vovozinha improviso e deu uma lição no rapaz. Mocinho, preste atenção e tu fala assim, vovozinha, querendo me fazer pouco, porém eu não perdo a linha. Se ela é morta, Deus que dê bom lugar pra esta velhinha. Se ela é viva e me escutar, dê valor pra ideia minha. Palmas do Gildo de Freitas! Assim era Gildo de Freitas, repentista não do Brasil, mas do mundo. O meu pensamento agora vai longe, cruzar a fronteira aos Estados Unidos. E com certeza esta hora também alguém me escuta por ter bom ouvido. Aí o presidente de lá desta terra, que é desse povo bastante querido, esse gaúcho aqui não tem falha. Porém eu quero agradecer as medalhas, e nesse verso
verso fica agradecido. Era o improviso a marca de Gildo de Freitas, e a partir desta lógica, ele falava e fazia versos sobre o que lhe desse na telha. Em 1941, o Gildo casa com Dona Carminha e passa a ter morada fixa em Canoas, mas continuavam os contratempos com a polícia. Gildo e Dona Carminha tiveram 5 filhos: Jorge Tadeu Neuza de Freitas e Paulo Hermenegildo, José Cláudio e Leoveugildo José. Mas a década de 40 reservava muito sucesso ao Gildo. As trovas aqui no Rio Grande do Sul virou moda a partir de 1930 e dominavam festas, bailes, bares e programas regionalistas de rádio. Desde os percussores lançados pelo poeta Lauro Rodrigues até os grandes hits da gaúcha e farroupilha, como o programa de rádio O Grande Rodeio Coringa. Havia artistas metidos a repentistas por todos os lados e um público cada vez maior e mais dispostos a avaliá-los. Entretanto, Gildo já se destacava entre eles, passou a frequentar os espaços mais nobres dedicados a trovas e ganhar a vida com isso. Apesar de estabelecido em Canoas com Carminha, Gildo não costumava passar longas temporadas em casa. Ganhar a vida com trova significava viajar por todo o estado, apresentando-se para o público do interior grande consumidor dos desafios e, de repente, Gaudério. Era frequente Gildo encontrar novos parceiros nas rodas de trova no mercado público da capital, que situava-se próximo aos estúdios da Rádio Farroupilha e servia de ponto de encontro dos músicos regionalistas e com eles partir em viagens Rio Grande adentro. Por volta de 1948 a 1949 desaparece de casa e chega a ser dado como morto na capital gaúcha, mas reaparece na fronteira gaúcha. Em longa temporada passada no Alegrete, mal consegue caminhar com problema de paralisia nas pernas. Em uma comemoração de eleição em Alegrete é carregado em uma cadeira para se apresentar, já que não consegue caminhar. Mas não pediu contato com pessoas ilustres do Rio Grande do Sul e fronteira oeste, como Salgado Filho, Rui Ramos, Dr. Salvador Pinheiro Machado. Salgado Filho gostou tanto do Gildo e de seus versos que lhe prometeu passagens aéreas para qualquer lugar do Brasil, e por causa desse desaparecimento compõe Carta pra Mamãe e Casinha do Pé de Umbu. Em São Borja, em 1950 conhece Getúlio Vargas e entra em sua campanha política, e por essa aproximação a polícia para de perseguir. Depois de ser detido umas 40 vezes ao longo da sua vida, até então, mas orgulhoso por jamais ter entrado em pé em uma cadeia. Em 1953, Gildo conhece Teixeirinha, entre 1927 e 1985, com quem estabeleceu, entre 1955 a 1959, o que o artista mais popular do estado chamaria bem ao seu jeito, de uma parceria completa, dessas em que se mergulha de pé, barriga e cabeça. Sobre essa parceria, Nico Fagundes, apresentador do Galpão Crioulo, em depoimento recente ao jornal Zero Hora, escreveu que um duelo de versos entre Gildo de Freitas e Teixeirinha podia durar horas e muitas vezes ficava sem vencedor. Um depoimento que mostra que Teixeirinha também era um exímio repentista, mas Teixeirinha ficou famoso como cantor e compositor, e Gildo ganhou fama como trovador. Lamentavelmente não existe nenhuma gravação entre estes duelos. Imagine o valor histórico que uma gravação dessa teria hoje. Por volta de 1955 muda-se para o bairro Passo do Feijó e abre seu primeiro bolicho. Com o declínio dos programas de rádio ao vivo, em 1961, o Gildo de Freitas resolve largar a profissão de trovador e resolve criar porcos. Mas como seu talento era para a música e repentismo e não para a criação de suínos, em seguida larga a vida de criador de porco e volta a lidar com trova e músicas. A música Cobra Sucuri, de sua autoria, e que Teixeirinha gravou em um LP de 1963, Teixeirinha interpreta músicas de amigos. Chama a atenção do produtor da gravadora de nome Pereira, e o Gildo é convidado a gravar um disco. Em 1964, viajava a São Paulo para gravar o primeiro LP, Gildo de Freitas, o Trovador dos Pampas, com clássicos como Acordeona, Baile do Chico Torto, História dos Passarinhos e Que Jeito Tem a Mariana. Aliás, antes de provocar o Teixeirinha, Gildo com a música Que Jeito Tem a Mariana provocou
Pedro Raimundo. Já em 1965, é lançado seu segundo LP, O Trovador dos Pampas, Vida de Camponês. Entre outras músicas, estava Baile de Respeito, que é a primeira música gravada pelo Gildo em provocação ao Teixeirinha. Mantendo o ritmo, é lançado o terceiro LP, Desafio do Padre e o Trovador. Ainda tinha outros sucessos, como Definição dos Gritos e também a presença de uma resposta ao Teixeirinha. Gildo estava então atingindo o sucesso, muitas viagens, mas volta e meia precisava ficar hospitalizado devido aos problemas nas pernas e no pulmão. Em 1968, chegou o quarto LP, Gildo de Freitas e Sua Caravana, e segue as provocações e respostas ao Teixeirinha. Em 1969, é lançado o LP de Estância em Estância, com mais uma provocação ao Teixeirinha, Resposta da Milonga. Uma provocação ao sucesso do Teixeirinha, que era a Milonga da Fronteira. Era evidente, pois até hoje essas trocas de versos geram repercussões. A década de 70 marca o auge de Gildo de Freitas, e as brigas com Teixeirinha começaram a esquentar, não mais sendo tática para vender discos, e sim provocações de verdade. Em 1970 e 1980, ele grava mais 8 LPs, entre eles sucesso como O Ídolo e Rei do Improviso, Mansegue as Complicações de Saúde, e até a capa de disco ele fotografou em hospital, e reza a lenda que até baile fez para a doentada animando o hospital. Em 1977, é inaugurada a churrascaria Gildo de Freitas em Viamão, e nesse tempo ainda existia o rodeio Gildo de Freitas, onde os peões tinham que provar que eram bons para ficar em cima dos cavalos, velhacos como Gildo mesmo dizia. Em 1981, ele grava o LP Rei dos Trovadores e segue os contratempos com a saúde, e a briga com Teixeirinha é amenizada, mas não impediu a resposta, a Daga DS. Em 1982 são realizados a última gravação, trata-se do LP Figueira Amiga. Em novembro de 1982 é levada aos estúdios da RBS TV por Antônio Fagundes e Ivan Trilha para a última aparição pública em um galpão crioulo. Além do apresentador Nico Fagundes, estavam as Gauchinhas Missioneiras e os Serranos. Foi a última oportunidade de ver Gildo de Freitas na última apresentação, e talvez a única onde se viu ele debilitado e conformado. A tio doutor Antônio Gaúcho, que Deus nos conserve a nossa amizade. Tu tens razão e merece essa ideia, que Deus te deu tanta mentalidade pra ser um gaúcho, um advogado, que bota e que tira o vivente da grade. Eu nesse versinho quero te dizer, eu peço pra Deus, pra Ele atender e dê para o Senhor felicidade. Mas sua trova final foi em São Borja, em data e local desconhecido. Essa trova ficou conhecida como Mensagem Final, que está em um CD de nome Rodeio Gildo de Freitas, Mensagem Final da USA Discos, lançado em 2001. Nessa apresentação fez versos em uma apresentação de mais de 8 minutos, praticamente se despedindo. Gildo de Freitas morreu em 4 de dezembro de 1982 e foi sepultado dia 6 de dezembro em Viamão, no Cemitério Velho. Dia 4 de dezembro, que também foi a data da morte de Teixeirinha, em 1985 foi declarado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, projeto aprovado em 1989, de autoria do deputado Joaquim Monks, a Lei Estadual 8.814, de 10 de janeiro de 1989, essa lei fixa o 4 de dezembro, dia do poeta repentista gaúcho e do artista regional gaúcho, e seus patronos Gildo de Freitas e Teixeirinha. Me chamo de grosso, eu não tiro a razão, eu reconheço a minha grossura, mas sei tratar a qualquer cidadão
até representa que eu tenho cultura.